sociais durante o pós-parto. E vamos ter agora um momento muito rápido de apresentação. Quem é que quer começar? Eu depois apresento-me no final. No fundo, o nome, assim muito rapidamente, para não perdermos aqui muito tempo, a formação académica, a situação profissional e qual foi o motivo, o que é que vos trouxe aqui a esta formação? Quem é que quer começar? Eu posso começar. E já vem o segundo slide, certo? Já vem o segundo slide. Sim. Tudo o que eu utilizo na sessão, todos os slides eu partilho. No final da sessão eu passo para a vossa professora, a Rita, a coordenadora, e não se preocupem a tirar apontamentos. Eu até há slides que vou passar mais rapidamente. Portanto, aqui eu gostaria que a aula fosse uma troca, uma partilha, e que se sentissem seguros e seguras, no sentido que vão ter o material todo usado na sessão. Está bem? Força! O meu nome é Filipa, eu sou professora de Educação Física, sou licenciada e mestre em Educação Física. Neste momento eu dou aulas de Educação Física na escola e sou também personal trainer, por isso é que procurei a pós-graduação. Na realidade, eu antes de procurar a pós-graduação, não sabia da existência dela, procurei cursos de gravidez e pós-parto e depois percebi que havia a pós-graduação e achei que seria uma mais-valia, tendo em conta o meu percurso académico, seria uma mais-valia. E então comecei porque tenho algumas meninas grávidas e preciso de mais conhecimento para as conseguir ajudar melhor. De qualquer maneira, esta pós-graduação já tem a vertente da gravidez ou continua só no título com a vertente pós-parto? Já tenho pós-parto, gravidez e pós-parto. Gravidez e pós-parto, porque na primeira edição só tinha mesmo o pós-parto e obviamente a dimensão da gravidez é aqui muito importante. Eu estou a dizer isto porque eu não já me vou apresentar, eu não faço parte da Escola Superior de Desporto, mas sim da Educação, mas é com muito gosto que dou aqui este salto e este salto para Rio Maior para colocar nesta pós-graduação, que é uma área que eu gosto muito. Muito obrigada, Filipa. Próxima. Posso ser eu. Eu sou a Filipa, sou enfermeira, trabalho no Bloco de Partos, Obstetrícia e Urgência no Hospital de Vila Franca de Xira. Faço também preparação para o parto e esse foi o motivo pelo qual ingressei nesta pós-graduação, no sentido de me dar aqui um upgrade também em alguns exercícios que fazemos durante a preparação e incentivo também a atividade física das grávidas. Uhum. Obrigada, bom dia. Não sei se mais alguém quer participar, que eu já sei que há pessoas que têm a câmara desligada, possivelmente com motivo para isso. Bom dia. Bom dia, ouvi-la. Aqui isto às vezes não dá. Bom dia, o meu nome é Sílvia, eu sou licenciada em Educação Física. Aqui a pós-graduação surgiu com algum interesse para mim, porque eu vou abrir um estudo de Pilates e gostava de estar mais preparada para trabalhar com este público. Depois será um bocadinho mais direcionado para o Pilates, mas eu acho que depois conseguirei fazer a transferência necessária. E vai abrir onde? Em Braga. Uhum. Eu sou professora de Pilates há alguns anos, já tive 2 gravidezes, em que continuei a treinar, né, fazendo Pilates grávida, mas daí a saber efetivamente, achei que realmente precisava de conhecimento fidedigno e não apenas a minha experiência, porque cada caso é um caso, não é? Muito bem. Pronto, não sei se mais alguém quer se apresentar, quem está com as câmaras desligadas. Se não, avançamos. Então eu vou apresentar também muito rapidamente. O meu nome é Isabel Pescalho. Eu sou docente da Escola Superior de Educação. Aliás, nós apresentamos-nos sempre a dizer que somos docentes do Politécnico de Santarém. Já há uns anos esta parte que é assim que nos devemos apresentar. Claro que quem é professor de carreira está sempre mais associado a uma escola, portanto o Politécnico tem 5 escolas e eu realmente estou mais associada à Escola de Educação, mas durante muitos anos também lecionei na Escola Superior de Saúde no mestrado
da obstetrícia. Portanto, temos aqui a enfermeira, não sei se tem conhecimento, mas aqui Santarém formou durante muitos anos, primeiro com chamava-se Splesmo, que é um curso de especialização, mas depois, a nível de mestrado, nesta área da obstetrícia. A minha base... Eu tirei o mestrado em Santarém, e a Diana, que está aí, que agora não consegue falar, também tirou, portanto... Mas penso que nunca nos cruzámos. E foi em que área? Obstetrícia. E em que ano? 2021. Não, isso estava de baixa de gravidez. Estava no pós-parto, já estava no pós-parto. Mas tinham esta disciplina de psicologia da gravidez e parentalidade. Sim. Que foi lecionada por quem? Lourdes Carraça, penso eu, se não me está aqui a falhar muita memória. Pronto, eu já estou a falar dos primórdios. Eu comecei a colaborar com a escola desde 2004, portanto, logo nas primeiras formações nesta área. Portanto, aqui Santarém teve assim um grande enfoque nesta área, e ainda bem. Portanto, a minha área não tem nada a ver com a atividade física, mas tem a ver com o corpo, não é? No sentido da sua multidimensionalidade. Portanto, a psicologia, quer queiramos, quer não, olha sempre para o indivíduo nesta perspectiva biopsicossocial, principalmente nestas 3 dimensões. E é de facto aqui nesta dimensão biopsicossocial que eu hoje venho aqui passar a manhã convosco. Claro que é muito breve, mas eu penso que tocarei aqui em pontos-chave naquilo que nós chamamos que é a psicologia da gravidez e parentalidade, que vocês podem e devem mobilizar depois para a vossa prática nesta área. E acho que no final vamos perceber porquê. Porque é que é importante ter aqui um olhar da psicologia neste curso e nesta formação. Embora seja ainda muito, muito ao de leve, portanto é normal que a colega que fez o mestrado que vá aqui ouvir de novo aspectos que com certeza já terá abordado na sua formação. Eu sou psicóloga clínica de formação base, portanto, em termos da licenciatura. Tenho mestrado em Psicologia da Saúde, ainda era assim, hoje já é Psicologia Clínica e da Saúde, mas isto em 99 ainda era Psicologia Clínica. Depois fiz, de 99 a 2001, fiz logo o mestrado em Psicologia da Saúde. E o doutoramento surge mais tarde na área da educação, porque estando eu numa escola de educação, depois enverdei por essa área. De qualquer forma, a minha paixão sempre foram os inícios. E quando eu falo nos inícios, falo na infância, e quando eu falo na infância, falo na promoção da saúde mental da criança. Mas quando falo na promoção da saúde mental da criança, eu necessariamente tenho que pôr aqui nesta equação, não só toda a comunidade, porque uma criança não se educa sozinha, é preciso a aldeia para educar uma criança, esta frase feita, mas é sobretudo esta preocupação com a saúde mental da mãe, do pai, do cuidador, que me preocupa bastante, e ao longo destes anos eu tenho trabalhado muito na perspectiva da intervenção precoce. E também da área da educação especial e da área da educação inclusiva, e sobretudo este trabalho com famílias e também com futuras educadoras de infância aqui na Escola Superior de Educação, e com enfermeiras na Escola Superior, enfermeiras e enfermeiros na Escola Superior de Saúde. Para além da docência, sou também presidente do Conselho Científico aqui da Escola Superior de Educação, e já estou no Politécnico desde 2002, portanto já são uns aninhos, e é com muito gosto que aqui estou, porque gosto muito daquilo que faço. Aqui a paixão pela gravidez e parentalidade surge muito cedo, surge logo quando eu estava a fazer a minha licenciatura em Psicologia Clínica, em que ali no 4º e no 5º ano começo a trabalhar
muito com a professora Isabel Leal, que na altura coordenava o Serviço de Psicologia na Maternidade Alfredo da Costa, com um grupo também de professoras do ISPA, na altura Instituto Superior de Psicologia Aplicada, agora já pertence à Nova, e tiveram a primeira equipa de Psicologia da Gravidez e Maternidade, era assim que se chamava, hoje em dia já se chama Psicologia da Gravidez e Parentalidade, mas realmente foi ali uma paixão, eu era uma miúda, estava a começar, e aquele 4º ano, quando eu começo a ter Psicologia da Saúde, e especificamente este tema avançado, que foi um dos que eu escolhi, fiquei apaixonada por esta área, porque pensei que realmente tudo começa aqui, tudo começa muito antes de começar uma gravidez. E então, como psicóloga, achei isso fascinante. Depois, no 5º ano, a Isabel Leal foi a minha orientadora. Graças a Isabel Leal e por gostar desta área, depois continuei para o mestrado nestas áreas, sempre com a Isabel Leal. Pronto, e ficou aqui esta paixão, e daí a vossa coordenadora me ter chamado para estar aqui convosco e colaborar também neste curso. Portanto, este pequeno módulo tem este foco, adaptações psicológicas e sociais durante o pós-parto, mas leia-se aqui pós-parto necessariamente com a gravidez e pós-parto. E vocês vão ver um bocadinho mais à frente que se eu pudesse até punha aqui antes da gravidez, porque tudo começa aí. Se nós mais à frente já vamos falar onde é que isto tudo começa, quando é que isto tudo começa da gravidez e, obviamente, e consequentemente, o pós-parto. No fundo, o que vamos tratar é esta problemática da parentalidade. Notem que pode-me surgir no discurso, muitas vezes, maternidade, mas leia-se parentalidade. Porque hoje em dia já falamos da parentalidade e não só que o foco na mulher. Obviamente, como nós vamos estar a trabalhar mais com mulheres neste âmbito de formação, é normal que eu vá falar muito mais das questões da maternidade. Se estivesse a formar outro público, eu não me desviaria do conceito de parentalidade, está bem? Que fica aqui claro, porque hoje em dia nós não conseguimos dissociar. E quando eu falo de parentalidade, falo de mulher, falo de mulher-homem, falo de mulher-mulher, falo de homem-homem, falo de uma gravidez e uma parentalidade a solo. Portanto, há uma diversidade imensa que nos últimos anos opta-se por psicologia da gravidez e parentalidade, ponto. Está bem? Aqui, obviamente, eu vou usar mais o conceito de maternidade pelas questões que são aqui muito claras. Vamos então tentar perceber nesta dimensão psicológica o que é que se passa, tentar nestas 3 horas, pelo menos deixar-vos aqui este olhar e depois conhecer também algumas condições psicopatológicas mais comuns, porque nós acreditamos que, ao estar a trabalhar com profissionais de diversas áreas que não tenham necessariamente a ver com a psicologia, que vocês são sempre determinantes aqui no acompanhamento que se faz à mulher, ao casal e sempre em última e primeira instância ao bebê. Portanto, que acaba por ser também aqui muito o nosso foco. Temos aqui os conteúdos que iremos abordar e eu agora perguntava-vos, sem ser aqui a colega que tem mestrado especificamente nesta área, quem é que já teve alguma formação sobre psicologia da gravidez e parentalidade? Aqui as 2 colegas que estão, portanto, eu vou aqui a colega enfermeira vai-me perdoar, mas eu vou tentar então nivelar aqui o meu discurso para quem vai ouvir falar pela primeira vez. Espero eu que não seja amassadora para si. Portanto, é sempre um refrescar. Vamos pensar assim. O que é que nós vamos aqui então tratar? Claro que de uma forma muito célere, aqui contextualizar como é que a psicologia surge aqui no vosso curso, as teorias
e, no fundo, as abordagens psicológicas sobre a parentalidade e desde a gravidez até ao pós-parto. Depois, algumas perturbações psicológicas no pós-parto que, em boa verdade, já podem estar presentes antes do parto, mas alguns sinais que possamos reconhecer e que nos podem vir a ser úteis para sinalizarmos, para acompanharmos a mulher ou o casal. E depois deixar-vos aqui recursos para vocês continuarem de forma autónoma a vossa pesquisa e o vosso aprofundamento sobre esta área, que eu acho fascinante. Quando começamos com a área, qual é o chapéu, no fundo, aqui deste assunto que eu venho falar convosco, o chapéu será sempre a psicologia. Se eu for, se calhar para uns tempos atrás, o chapéu era a psicologia e a psicologia aplicada dividia-se em 3 grandes áreas: a psicologia clínica, a psicologia educacional e a psicologia social. Hoje em dia já há ramos muito sólidos e muito independentes da própria psicologia. E eu já começo a ter aquele discurso antigo, não querendo, porque obviamente a pessoa tem que se atualizar, mas para mim faz sempre muito sentido que haja este chapéu que é a psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento, e nestas 3 grandes áreas, clínica, educação e depois a parte social. E depois daí, obviamente, vão derivando outras áreas, vão-se tocando, porque a psicologia acaba por ter esta vertente mais dinâmica e foi nessa área que eu me formei, psicologia dinâmica, no ISPA, que é a corrente mais estudada, e que depois me permite fazer aqui um corte e uma análise de onde é que surge esta psicologia da gravidez e da parentalidade. Surge-nos, sobretudo, da psicologia clínica, está bem? Mas claro que nós não nos podemos ficar só na área da psicologia clínica. Temos que depois cruzar com a psicologia da saúde, com a psicologia do desenvolvimento. E a psicologia do desenvolvimento hoje já vai desde a psicologia do embrião, imaginem. Psicologia do embrião, psicologia do feto, psicologia do puerpério. Portanto, hoje esta psicologia é um mundo, há especialistas em cada uma das áreas. Aquilo que eram as 3 grandes áreas da psicologia, hoje já se multiplicam em áreas de especialidade. Depois, psicologia social. Porque vocês vão ver aqui também que a dimensão da psicologia social vai influenciar muito a forma como nós vivenciamos e como nós olhamos para a gravidez e maternidade e parentalidade. E depois vêm outras áreas que não têm a ver com a psicologia, mas que eu considero que são aqui muito determinantes. A antropologia. A antropologia é determinante também aqui no nosso olhar para este fenómeno, a própria sociologia, a própria etologia, que é o estudo do comportamento animal, que é uma área também muito cara para a psicologia, o observar como é que os animais vivenciam tudo isto, o questionar, será que há instinto materno? Também é algo que nós hoje vamos aqui questionar. Nos animais parece que é evidente, e nos humanos, será que existe instinto? O que é isto do instinto materno? Então, este slide ajuda-nos aqui a balizar, no fundo, aqui as áreas da psicologia e não só, que vão acompanhar-nos aqui ao longo desta sessão. E depois vem o conceito-chave. Começamos a perceber, não tendo nunca ouvido falar sobre isto, quando eu penso, psicologia da gravidez e parentalidade, psicologia, pronto, a professora até já disse que é o estudo do comportamento humano. Então, humano, humanitude, que é um conceito que cada vez mais falado, que eu acho que se aplica muito bem também aqui à vossa área, humanitude, que é no fundo aquilo que nós estamos aqui à espera, principalmente aqui a área da psicologia, que vocês tenham esta atitude humana, este cuidar, não estar só preocupado com o corpo, mas o cuidar desta dimensão biopsicossocial daquela mulher. Portanto, humanitude, amor, desejo, mas também vêm outras palavras, não é? Quando pensamos na gravidez,
A gravidez nem sempre é cor-de-rosa, então se calhar vem ali a parte transição, mudança, transformação, adaptação ou readaptação, segurança versus insegurança, equilíbrio versus desequilíbrio. Portanto, nós poderíamos encher aqui este slide com uma série de conceitos, resiliência, uma série de conceitos que de certeza que se nós tivéssemos mais tempo e se fosse uma formação de 25 horas só sobre esta temática, perderíamos aqui algum tempo a discutir estes conceitos-chave. No fundo, a mensagem que eu vos quero passar é que, claro que vamos trabalhar a dimensão da atividade física na gravidez, mas sobretudo também no pós-parto, mas surge-nos aqui este início. Era uma vez, e este era uma vez, eu quase que vos convidava a dizer, onde é que acham que vai começar esta história? Nós escolhemos esta formação, já sabemos que vamos trabalhar com grávidas e futuras mães, à partida, mas do ponto de vista da psicologia, como é que isto vai começar? Chega-nos ali uma mulher, e onde é que começou a história? Era uma vez, começando assim, como as histórias começam. Eu acho que começa numa fase muito pré-concepcional, não é? Portanto, na formação de um casal, e acho que estes projetos surgem precisamente aí, portanto, muito antes da concepção. E quando não há casal? Em projeto pessoal? Uhum. Eu acho que Então, isto começa bem mais cedo. Eu acho que isto era uma temos vez aqui já dois começa logo quando nós somos pequeninas e começamos a brincar com os bonecos e imaginamos um dia quando fomos mães e é a partir daí que se começa a construir o sonho e que se começa a construir tudo que depois vem mais sólido quando nos tornamos mais adultas e temos uma relação ou ambicionamos ter. Bingo. É mesmo isso. Mas se quisermos, e se tivéssemos tempo, ainda íamos desfiar mais. Íamos à nossa mãe, íamos à nossa avó, íamos às gerações anteriores, porque isto é muito mais complexo do que nós pensamos. E agora a antropologia explica-nos isso e a própria epigenética também nos explica isso. Realmente nós somos fruto, e agora só estamos aqui mulheres, pelo menos aqui à vista, não sei se há algum homem na vossa turma. Mas o sermos mulheres podem crer que nós temos muito de mãe, muito de avó, muito de bisavó, gerações de histórias de mulheres que vieram previamente. Portanto, esta história começa muito mais lá atrás. Quando pensamos no ser individual, na mulher que nos surge, à frente, obviamente, não querendo ir tanto lá atrás, eu vou muito na linha do que a colega partilhou. Já Freud nos dizia, a partir do momento que eu tenho ali a fase fálica, e cruzando com o Piaget também a fase simbólica, ali por volta dos 3, 5 anos, é quando nós começamos a experienciar os primeiros papéis sociais. Também aqui a noção do feminino, do materno, de olhar também para os nossos pais ou para os nossos cuidadores e tentar ensaiar ali algumas tarefas de parentalidade. Portanto, eu diria que surge aí. Claro que não posso deixar de concordar também com a colega que falou primeiro, que falava do projeto. Claro que depois esse projeto vai se materializar ou não, mais à frente, está bem? Portanto, a história vai começar aí. E nós vamos tentar aqui dar-lhe uma forma do ponto de vista científico. Portanto, a parentalidade, que é este conceito que no fundo surge nas várias teorias, mas principalmente aqui na área da psicologia, que é a minha área, no fundo surge para arrumar ou agregar um conjunto de atividades que vai sendo desempenhada por um adulto de referência para a criança. E isto também é inovador. Não põe aqui a mãe, só a tónica na mãe.
E por isso é que nós falamos muito ou no adulto de referência ou no cuidador, mais do que progenitora. Não é? Então este conceito também é muito importante que fique ciente. A parentalidade pode ser assumida pelo cuidador ou pela pessoa responsável, pela pessoa adulta de referência com esta responsabilidade de assegurar a sobrevivência e no fundo também prover as necessidades básicas para aquele bebê. Depois, associado a este conceito de parentalidade, claro que começam a surgir outros. Feminino, paterno, maternidade, paternidade, gravidez, função paterna, função materna, cuidador ou cuidadora, que nos obrigam a olhar para as questões da parentalidade de uma forma ainda mais complexa, mas mais rica, não é? O complexo também torna aqui esta área de uma grande riqueza. O ser feminino não se cumpre ou não tem necessariamente a ver com uma função materna, concordam? Eu posso ser feminina, ter essa dimensão, e a função materna nunca se cumprir. Assim como o masculino não tem sempre que se cumprir na função materna. Ou até se pode cumprir, mas eu não deixo de ter a minha dimensão feminina e a minha dimensão materna. Mas nem sempre isto corre bem. E por não correr bem é que nós mais à frente vamos falar sobre algumas perturbações que podem aqui acontecer que tem a ver com esta adaptação, com esta transformação. Porque não nos podemos esquecer que há ali uma mulher que passa a ser mãe e que muitas das vezes aqui a maternidade ou a função materna acaba por assumir uma dimensão tal que se esquece aqui da dimensão do feminino. E este é que é o desafio e acaba por ser também o desafio para vós. E é aqui que nós vimos pedir o vosso apoio e a vossa atenção nesta sensibilidade, nesta sensitividade, nesta tal humanitude, que é vocês estarem muito atentas a estas dimensões, porque no fundo nós até temos mesmo em psicologia, são dimensões tecidas em imaginários diferentes. Isto para o psicólogo é muito claro, mas eu acho que vocês podem tentar perceber o que é que eu estou a dizer. São tecidas em imaginários diferentes. Quer dizer que, como seres multidimensionais que somos, nós vamos conseguir ter aqui estas dimensões presentes, mas nem sempre conseguimos que elas coexistam de forma ecológica. E por isso é que é necessário que haja formação e profissionais, para além dos psicólogos, muito sensíveis a estas áreas. Eu até vos convidava para vocês olharem para a própria figura que eu vos trouxe. Olhem ali os imaginários. O pai não passa pela experiência física, não é? Desta gravidez. A mãe passa por 9 meses, quase como um estágio, e vamos perceber, do ponto de vista da psicologia, o que é que vai acontecer do ponto de vista psicológico durante estes 9 meses. O pai engravida na cabeça, não quer dizer que a mãe também não engravide, porque a mãe também deveria ter ali o bebê na cabeça, esta imagem não é minha, mas é muito interessante perceber que lá porque a mãe carrega este bebê fisicamente, não quer dizer que quem está ao seu redor, e falo do pai, falo também dos avós e das avós, há cada vez mais estudos sobre o impacto de uma gravidez em toda a família. É a mãe que passa, é a filha que passa a ser mãe, é a mãe que passa a ser avó, é a irmã que também passa a ser tia, é o amante, marido, namorado que passa a ser pai, e o avô, não é? O pai que também passa a ser avô, tudo se transforma com o surgimento de uma criança. Até para uma segunda, terceira, quarta, quinta gravidez. Por isso é que nós dizemos que nenhuma gravidez vai ser igual. Isto é quase uma frase
frase feita, mas de facto não há gravidezes iguais. E porquê que não há gravidezes iguais? Nem parentalidades iguais. A partir do momento que nós estamos numa fase da vida diferente, não pode haver, a não sejam gêmeos e gravidez ao mesmo tempo, só daí já muda muita coisa. Vocês, no fim do dia de hoje, já não vamos ser as mesmas pessoas. Verdade? E amanhã, com algum acontecimento que também tenhamos, já não vamos ser as mesmas pessoas. Ainda bem, porque todos os dias vamos mudando um bocadinho. Se nós não mudássemos um bocadinho, ainda continuaríamos a ser fetos ou criancinhas pequenas. Portanto, nós estamos em constante transformação. Eu acredito muito na transformação, eu sou muito da linha da psicologia positiva, acredito sempre que o ser humano pode se ressignificar. Há correntes da psicologia que são mais deterministas e que acham que não, nós nascemos assim, temos uma história de vida e muito dificilmente está tudo muito traçado. Eu sou de uma abordagem que todos os dias nós podemos escolher mudar ou ressignificar a nossa história. Mas isso não quer dizer que não concordo também com isto, que mesmo que eu tente fazer, ou que eu diga, não, eu eduquei da mesma forma estes 2 filhos. Não, isso não é verdade. Não é verdade, porque eu sou uma pessoa diferente. Eu tenho mais 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, e esses 3 anos fizeram aqui a diferença. O ponto de vista socioeconómico, a própria sociedade, antes da pandemia, depois da pandemia, o mundo mudou tanto nestes últimos 5 anos. Não me digam que isso não vai ter influência em nós, nas pessoas que somos hoje e, consequentemente, na parentalidade, nas nossas funções maternas ou paternas. E isso é tão fascinante como assustador, não é? Até numa gravidez de gêmeos, a parentalidade não é a mesma. Isto é estranho. E porquê que a parentalidade não é a mesma? Se calhar os bebés também não são os mesmos. Então, mas geneticamente, à partida, são ali muito. Com as características genéticas, que podem haver ali diferenças. Mas, se nós formos para a psicologia do feto, os gêmeos, logo dentro da barriga da mãe, começam logo um a pontapear o outro a encolher-se e o outro a ganhar mais espaço. Começam logo ali a ter características que os começam a diferenciar. Depois, quando nascem, um mama mais, um se calhar vai primeiro à mama, tudo isso inconscientemente vai começando a traçar ali diferenças na forma de cuidar, não é? Por isso é que nós psicólogos dizemos sempre, olha, vai um primeiro e o outro depois, mas depois há quem diga, não, vamos cumprir a rotina, é melhor cumprir a rotina, e a mãe já está tão cansada, pronto, então se este chora primeiro, vai este sempre primeiro à mama, depois vai o outro. Tudo isto vai influenciar e vai determinar depois, vai ser determinante para a personalidade vai influenciar também a forma como a mãe olha para o bebê e temos logo aqui estilos parentais diferentes. Olha, este é mais mexido, aquele é mais rabugento, aquele é isto, aquele é aquilo, e no entanto são gêmeos e já está aqui a parentalidade completamente diferente, independentemente de dizer, não, são gêmeos, foram, eu fui a mesma mãe, como é que isto pode ser diferente? É diferente. A parentalidade é diferente, por mais ténue que seja. E há estudos de gêmeos que dizem isso mesmo, 2 gêmeos verdadeiros e as diferenças de personalidade que apresentam. Portanto, e vamos avançando e começamos aqui neste cenário, nesta dimensão ainda da parentalidade, a começar a fazer questões. Como é que as pessoas se preparam então para ser pais e mães? Este processo é naturalmente fácil? Isto nasce connosco? Não é para responderem, é só para pensarmos. Isto nasce connosco? Então, nós nascemos de uma mãe e de um pai, à partida. Quer dizer, esta geração já não será assim a história tão linear como se calhar foi a nossa, ou antes de nós. Mas já ali subentende-se que será um processo, já até percebemos que este processo pode começar muito, muito tempo antes.
e como é que nós nos preparamos, também já começámos a pensar sobre isto. E quais serão as facilidades e dificuldades que eu vou aqui pôr a tónica na mulher, que pode uma mulher sentir nesta fase? O que é que nós antecipamos que pode ser fácil ou difícil neste processo? E serão as mesmas dificuldades sendo uma mãe sozinha ou um pai? Portanto, há projetos de parentalidade só de pais ou de casais, ou dois homens, por exemplo, mas vamos nos focar então mais na mulher, nos casais do mesmo sexo. E quando há uma criança, ou um bebê, ou um feto, que já sabemos que vai nascer com algum tipo de deficiência, que dificuldades, que facilidades, é porque vocês vão trabalhar com mulheres e nem sempre vai acontecer ali uma gravidez ou um puerpério cor-de-rosa. Portanto, nós às tantas escolhemos esta área, todas muito felizes e contentes, porque associamos muito a uma fase de graça, mas nem sempre a psicologia da gravidez e parentalidade explica isso mesmo, nem sempre é um estado de graça. Há tantas variáveis que vão aqui acontecer. E nós temos que pensar e antecipar todos os cenários. Portanto, há mulheres que durante a gravidez têm diagnósticos. Há mulheres que, quando o bebê nasce, também têm um diagnóstico, por exemplo, de deficiência. E se a própria gravidez, parto e puerpério é tão desafiante, imaginem também com uma variável desta natureza. E será também, ou a atividade física poderá atenuar dificuldades? Isso é sempre para nós pensarmos. No fundo, nós podemos fazer aqui a diferença. Mas e então nas gravidezes com maior risco e com complicações? Ficam de parte, não fazem, não haverá forma. E isto também é algo, não sei se vocês já falaram sobre isto aqui no curso. Mas há adaptações que se podem fazer, não é? Mas pensar então, será a atividade física aqui uma condicionante favorável ou positiva para todas estas mudanças, estas dificuldades, estes desafios? Então, qual é que vai ser o impacto desta prática da atividade física? E a mim interessa-me, sobretudo, na percepção do corpo, na saúde mental e na prevenção emocional para o parto e para o pós-parto. Isto é que vai ser interessante. Será que a atividade física, e como é que é esta atividade física, e o que é que vocês podem fazer de diferente, o que é que pode mudar em vós, para terem sempre aqui a tónica, espero eu, portanto é essa a minha visão, que sempre que estiverem a trabalhar esta dimensão, não se esqueçam da dimensão psicológica, está bem? Da grávida, porque ao saberem os bastidores, depois é muito mais fácil, até no trato, na relação que vão construindo, Portanto, qual é a importância do apoio familiar ou profissionais nesta preparação física e emocional durante a gravidez? No fundo, que papel é o nosso? O profissional da atividade física, o profissional que vai facilitar este processo de atividade física, e como é que isto pode ajudar a mães e a futuras mães sentirem-se mais confiantes, seguras e preparadas, mais do que se sentirem bem fisicamente, como é que podem estar melhores neste modelo biopsicossocial, claro, psicologicamente e socialmente. Isto leva-nos a adaptações psicológicas e sociais, psicossociais, vamos, da gravidez e do parto e do pós-parto, que nos leva a esta dimensão da promoção mental, profissionais desta área, por mais que se calhar, não sei se já vos tinha ocorrido isto, mas para nós vocês são atores neste caso, que se pode dizer assim, atoras promotoras da saúde mental. Já se tinham equacionado nesse papel?
Sim ou não? Eu já, não só na parte da gravidez, como no meu acompanhamento todo. Algumas vezes já tenho perdido, mas eu ganhei o aluno porque acho que precisa de trabalho e desde treinar. Promoção da saúde mental é aqui o nosso foco, o meu foco. Claro que vocês vão ter várias entradas aqui no vosso curso, não é? Mas esta entrada da psicologia diria que é determinante. Nós estamos a pensar na promoção da saúde mental daquela mulher, do homem, se for um casal heterossexual, ou no fundo do parceiro também, e da saúde mental daquela criança. Estão a ver onde é que está o nosso foco? Primeiro com a mulher com quem trabalhamos, mas também com quem a acompanha, porque ao estarmos a cuidar da saúde mental dela, portanto, isto é quase como a onda do mar, não é? Não sei se já viram aquela imagem das ondas que se tocam e depois tudo aquilo que advém do toque das ondas do mar e do rio e toda aquela vibração que se espalha, eu acho que é muito ilustrativo disto. Portanto, estamos aqui a promover a saúde mental a vários níveis. E quem ganha com isto? A sociedade. Quando formos para o microsistema, estamos a trabalhar com a mãe. Mesossistema, já estamos ali a trabalhar numa esfera um bocadinho mais alargada. Em última instância, a sociedade, um mundo melhor, pessoas da vida. Também aqui quer queiramos, quer não, quando falamos de concepção, gravidez e parto, estamos a falar da dimensão psicossomática. Não podemos falar só de corpo. Um corpo que engravida, um corpo que cresce e que depois vai parir, que é assim que se chama, não é? Vai parir e depois desincha e volta tudo ao normal. Não é só a dimensão física, portanto, é sempre um fenómeno psicossomático. Está bem? Mente e corpo. E este fenómeno psicossomático vai se traduzir em mudanças profundas de adaptação e que vão influenciar aqui a forma como eu me vou posicionar face a mim própria, face ao bebê e face aos outros. Portanto, há profundas alterações físicas, psíquicas. Eu diria mesmo que há alterações que permanecem ao longo da vida. Embora nós, para as mulheres, dizemos que os primeiros 2 anos mais tranquilo, a mulher sente que não é a mesma. E nós dizemos, tenha calma, daqui a 2 anos as coisas já lhe vão parecer diferentes. Mas estão a ver, 2 anos é muito tempo. Estão a ver que isto é tão avassalador que a mulher, em teoria, em norma, demora 2 anos se for saudável. Mentalmente, se o processo decorrer de forma saudável. A encontrar-se, a adaptar-se. Tinha ideia que era tanto tempo. Portanto, agora imaginem quando o processo não é tão linear e tão saudável, mas lá chegamos. Então, também não é muito difícil perceber que estamos a abordar estas temáticas, promover a saúde mental, pensar nos cuidados e redefinir o nosso perfil. Se calhar o perfil, espero eu, só com uma aula poderá ser difícil, mas espero eu que o perfil que vocês comecem no fundo, a traçar o vosso perfil profissional, ter aqui um cantinho especial para a psicologia que vos torne profissionais mais conhecedoras, mais aprofundadas e que isso, no fundo, e também com conhecimento mais atualizado, e que isto possa se traduzir num contexto mais protetor e de intervenção precoce. E, obviamente, isto vai melhorar a qualidade de vida, não é? Vão contribuir para essa qualidade de vida. E rapidamente chegamos aqui aos conceitos. Gravidez e maternidade. Reparem que eu agora não vou utilizar a parentalidade, como já vos expliquei no início. Vamos nos focar então na mulher. Gravidez e maternidade. São conceitos parecidos, estão sempre
o mais interessante, é aquilo que vem à cabeça. Estão em conjunto, são distintos. Estão em conjunto, mas são distintos. Mais. Um dá o início ao outro, não é? Hum? Acho que antes da maternidade começámos com a gravidez e aí é que nós começamos a incutir depois o conceito de maternidade e todo o peso que a palavra traz e todos os desafios. E acreditam mesmo nisso? Como é que a primeira colega disse? Que são independentes, mas estão ligados um ao outro. Portanto, há aqui uma interdependência, não é? E a colega depois disse que um surge depois do outro. Pronto, não é nada disso. É também, mas não só. Pode haver gravidez sem maternidade, pode haver maternidade sem gravidez. Ou não? Sim. Não precisam de responder agora, que já vamos fazer um exercício. É só aqui para baralhar um bocadinho. Chamamos nós a isto na psicologia o conflito cognitivo. A professora está-vos aqui a colocar conflitos cognitivos, porque dizem os teóricos que nós em conflito aprendemos melhor e já não esquecemos. Quando as coisas nos estranham, entramos aqui em conflito. Então, gravidez e maternidade, mas como é que é isto? Claro que o desejável é que exista uma gravidez e que há uma maternidade que surge naturalmente. Nem sempre isso acontece. Isto é no cenário, como eu digo, o cenário cor-de-rosa. Mas a gravidez ou a maternidade tem várias cores. E nem sempre isto acontece. Vamos olhar para os conceitos? Para depois mudarmos um bocadinho a nossa opinião ou completarmos a nossa opinião? Então vamos lá. Para começar, gravidez e maternidade realmente são habitualmente confundidos, e se nós formos ali aos primórdios destas áreas, ali a 2000 e pouco, realmente há esta, eu não digo confusão, mas esta interdependência, como a colega dizia, são independentes, mas interdependentes. No entanto, eu já tinha utilizado esta expressão, são diferentes. São mesmo tecidos em imaginários diferentes. A gravidez num tecido mais fisiológico, a maternidade talvez num tecido mais são mesmo coisas diferentes, que nem sempre podem coincidir. O desejo de ter um filho e o desejo de ter desejos sempre. O desejo de ter um filho, o desejo de ser mãe, não são desejos sempre coincidentes. E eu colocaria aqui, que isto já é de 2005, eu colocaria aqui, porque entretanto já muito evoluímos também enquanto sociedade, enquanto mulher, enquanto papel da mulher. E o desejo de ser mulher pode nunca ter nada a ver com isto. Uma mulher pode não ter o desejo de ter um filho, nem o desejo de ser mãe, e no entanto cumprir o seu papel feminino, sem ter que passar por esta tarefa maternal. Então, eu até posso também ter maternidade em mim e ainda assim não querer passar por um projeto pessoal. Posso ser tia, posso ser madrinha. Estão a ver que nós não podemos logo ter esta ideia feita? Realmente são conceitos muito diferentes. Não são assim. Mas a distância é enorme. Isto não sou eu que digo, são os autores que estudaram mais profundamente. Eu fiz alguns estudos, mas a maior parte dos autores diz mesmo que há uma distância enorme entre gravidez e maternidade. Projetos de gravidez e maternidade não são coincidentes. Oi, tantos. Então,
um casal que se separa. Então agora já está, já mudou a sua opinião, não é? Não, não mudei, mas consigo distinguir bem as duas coisas, porque uma Certo. gravidez de uma mulher é uma coisa e de facto ter a maternidade é outra. Sejam filhos Força, diga um exemplo. adotados, casal que não consegue engravidar, sei lá, pais que acabaram por falecer e a criança ficou com. Enfim, ir explorar um bocadinho muito por aí. Mães que pensam que querem ser mães, mas no fundo só querem ter filhos, enfim, imensos. É mesmo isso, é mesmo isso. Aparece-nos aqui uma série de exemplos. De um lado, por exemplo, a mulher que tem capacidade e possibilidade reprodutora, mas cujo projeto de maternidade pode mesmo estar ausente e diminuir, e há muitos fatores. Olha, por exemplo, o exemplo que acabou de dar, o querer sentir-se grávida, mas que não necessariamente sentir vontade de ser mãe ou até ter competências. Isso pode acontecer não só nas mulheres mais jovens, mas em termos estatísticos isso acontece muito na gravidez adolescente, quase como uma confirmação que o corpo é fecundo. Mas o desejo de ter um filho não é real, não era isso, mas havia o desejo de confirmar que o corpo de facto é capaz de gerar um filho, quase como a confirmar o feminino. Mulheres com problemas, toxicidade, de toxicodependência, que acabam às vezes por engravidar e o projeto nunca lá esteve. Mulheres também com psicopatologia ou com perturbações graves da personalidade, por exemplo, estamos a falar aqui muito, por exemplo, da gravidez histérica, da gravidez na perturbação borderline, portanto, já era outra só para falar das dimensões da personalidade da mulher, que é diferente de patologia mental. Perturbação da personalidade é diferente de psicopatologia. Mulheres com baixo suporte social e familiar, que no fundo são apanhadas nesta gravidez, embora eu tivesse uma professora que dizia, esta também se calhar é polémica esta frase, mas dizia que a mulher quando engravida, não engravida por acaso. O corpo, para engravidar, havia um desejo inconsciente disso. Não sei se vocês concordam. Parcialmente, sim. Porque é este fenómeno psicossomático, percebem? Por isso é que também o psicossomático acontece ao contrário. Ao contrário, a mulher quer muito engravidar e depois não consegue, não é? Acho que era a Maria Jesus Correia, essa professora, que nos dizia isto. O corpo, para engravidar, a cabeça tem que permitir. E isto está também amplamente estudado. Eu já vos vou dar uma série de fontes para vocês quiserem aprofundar mais. É muito interessante esta abordagem. Então, tenho aqui uma questão. Como é que se justifica depois interrupções voluntárias da gravidez e bebés para adoção e etc. Porque o desejo inconsciente pode estar lá, mas depois o racional racionaliza e não está o projeto. O desejo pode não se materializar em projeto. Não sei se foi clara. Sim, e continuando a ser confuso, foi claro, sim. Ou seja, óbvio que isso vai ser sempre difícil de provar, não é? Mas o polémico às vezes também nos leva a pensar. Como é que se chama? Como é que se chama a colega? Eu? Sim. Filipa. Oh, Filipe, eu não sei se vocês deram as teorias psicossomáticas relacionadas com esta área. Devo ter dado alguns na minha vida. Podia ser importante retomá-las. Porque, e como enfermeira também acho que percebo o que estou a dizer, esta perspectiva psicossomática que vem-nos muito da psicologia da saúde, em que há estudos que dizem porque é que há mulheres que desenvolvem mais cancro da mama, porque é que há melhor, quer dizer, há tantos estudos que defendem esta dimensão do psicossomático. Realmente a mente humana é tão complexa que, de facto, até tomando
às vezes os contraceptivos e tomando aqueles cuidados, a mulher engravida. E porquê que engravida? Isto é um mistério. E porquê que uma mulher que está ali ansiosa não engravida? E porquê que quando a mulher desliga e, ok, agora desisto, engravida? Isto não pode ser só um mistério, também pode ser um mistério do universo, mas claramente tem aqui uma influência da mente, mente-corpo, corpo-mente. É psicossomático. Agora, depois nós racionalizamos, não é? Há o inconsciente, mas também há o consciente e o subconsciente. E depois o ter consciência, o tomar consciência, pode fazer com que a mulher diga: não, eu não quero continuar com isto, não é um projeto. No entanto, havia o desejo, certo? Assim, de uma forma muito, muito, muito rápida. Mas é mais vulgar do que imagina. Mas foi muito controverso quando eu ouvi isto pela primeira vez, mas eu percebi o que é que a professora queria dizer. Mais uma vez, por serem tecidos imaginários diferentes. O desejo pode estar lá, mas depois o projeto não se cumpre. Eu quero engravidar, mas eu não quero ser mãe. Pronto, e partem para a interrupção voluntária da gravidez e partem para a adoção, que é outra forma, é cumprir a gravidez até ao fim, mas o projeto de parentalidade não surge, ou de maternidade não surge. Que no fundo, passamos aqui também para outra vertente, que é o facto de não haver, neste caso, com possibilidades reprodutoras, mas acontece também o contrário, não haver esta possibilidade funcional e ainda assim haver o desejo e um projeto de maternidade elaborado. Porque este projeto pode nunca se elaborar. Nós na psicologia, e por isso é que na interrupção voluntária da gravidez há sempre aqueles dias de questionamento, não é? A mulher vai para casa e vai refletir. E às vezes, naqueles dias de reflexão, ela volta atrás e prossegue com a gravidez. Há outras mulheres que não, voltam, vão refletir, mas continuam com a mesma vontade porque o projeto não surge. O projeto não se elabora. E outras, durante os 9 meses, vai-se elaborando. E há mulheres que até tinham o desejo de engravidar, mas o projeto, e até têm capacidades socioeconómicas, familiares, e que criam muito aquele filho, e a partir do momento que engravidam, e isto também é um desafio para nós psicólogos, e se calhar para vocês, na surdina, se vocês forem, se conseguirem estabelecer uma boa relação, mulheres a confessarem: eu afinal acho que nada disto. Eu estou cheia de medo, eu acho que não vou ser capaz. Mulheres que quando têm os filhos na maternidade, ai, leve, que eu não vou ser capaz. Ai, eu vou parti-lo todo. Estão a ver? Isto não é nada, isto não é linear, por isso é que nós dizemos que no ser humano não há instinto materno. Não sei se vos choca. Não há instinto materno, porque se nós formos à definição de instinto, e se formos à etologia, que é a tal área da psicologia que estuda o comportamento animal, diz que todos os elementos da mesma espécie terão que ter um comportamento similar. Ora, nós não podemos dizer que todas as mulheres, no fundo, estamos a falar dos humanos, nem todas as mulheres se comportam da mesma maneira. Portanto, não há instinto materno. Não sei se desmoronou aqui um castelo, mas não há instinto materno. É tão distante, tão diferente, mulher para mulher, que não há receitas, não há. Há realmente a ciência que já avançou nesta área que nos ajuda a ler melhor as mulheres, a tentar trabalhar com elas todas estas complexidades e desafios que são inerentes à gravidez e à maternidade, está bem? Portanto, ainda voltando aqui para a outra parte de que eu posso não ser capaz de engravidar, o desejo está lá, eu tenho um projeto de maternidade que se vai elaborar, e estou a falar, por exemplo, mulheres na idade da menopausa, mulheres com doenças ou alterações crónicas que não conseguem, infertilidade, e depois partem para outros projetos. A colega aí que participou há pouco também falou de algo muito interessante. Olha, os pais morrem e eu de repente vejo-me com um filho. Olha, era meu sobrinho, eu não estive grávida sequer, isto não estava, mas eu consigo elaborar um projeto de maternidade, eu consigo ligar-me àquele bebê que de repente passa a ser meu e passa a ser meu filho.
E é por isso que gravidez e maternidade são realmente muito distintos. Gravidez, rapidamente, gravidez, a definição é bem clara. É um processo que corresponde mais ou menos a 40 semanas e que medeia a concepção até ao parto. Este é muito fácil de definir. Claro que nós não podemos resumir na psicologia a gravidez à parte só física, ou biológica, ou fisiológica. Claro que nós vamos sempre ali metendo alterações físicas, mas também vivências psicológicas, porque está estudado, e vamos ver a seguir, que há etapas psicológicas durante a gravidez. Mas no fundo é isto, é um processo que vai desde a concepção ao parto, que vai ter influência no corpo, mas também na imagem, na autoimagem da mulher, e que vai impactar na sua própria identidade sexual e na sua função materna e feminina. Isto é a gravidez. Portanto, há transformações que são somáticas, ninguém pode negar, há uma barriga que cresce, há manifestações físicas, os enjoos, o deixar de ter fome, o ter muita fome, portanto há transformações somáticas, mas não é só o corpo que se transforma, há mudanças a nível do funcionamento psíquico, isso é que é também fascinante. Por isso é que nós dizemos, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Há aqui, e depois também nasce um pai, e nasce a avó e o avô, como eu já vos disse. Mas principalmente nasce um bebê e nasce também uma mãe. A gravidez pode então ser, pode não, é, vou rebobinar, não é pode ser, é, a gravidez é uma crise de desenvolvimento humano e de maturação normal e organizadora. Crise na psicologia não é algo mau, necessariamente mau. Nós passamos por várias crises ao longo do nosso desenvolvimento. Um autor que falou das crises foi o próprio Erikson, na sua teoria psicossocial. O Erikson falava que nós, ao longo da vida, vamos passando por crises. Ele chamava as idades psicossociais. E depois outros autores pegaram na teoria dele, e a gravidez é, sem dúvida nenhuma, uma crise. Uma crise também nos traz uma oportunidade. Podemos cristalizar nessa crise e não ser tão fácil de ultrapassar, mas uma crise pode ser mobilizadora e pode ser quase um empurrão para nos transformarmos, não é? O facto de termos que resolver pode ser bastante empoderadora, e nós também temos estratégias, somos resilientes, mas é uma crise. A crise na psicologia é sempre uma mudança, uma transformação, uma ressignificação. Está bem? Portanto, é um conceito muito usado na psicologia. E aqui, particularmente na gravidez, é uma crise porque vai haver um crescimento brutal, uma transformação brutal no corpo, que nem sempre é fácil, e chamo-vos particularmente a atenção para mulheres que irão acompanhar, por exemplo, com perturbações do comportamento alimentar, mulheres com bulimia, não digo mulheres bulímicas nem mulheres anoréticas, mulheres com, que é completamente diferente, mulheres com bulimia, mulheres com quadros de anorexia. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisto, mas uma mulher com perturbações do comportamento alimentar, de repente vê o corpo a transformar-se desta maneira, ela própria já tem problemas associados à sua imagem corporal. Agora imaginem com uma gravidez. Já tinham pensado sobre isto? Há mulheres que põem faixas para não verem o corpo a ganhar formas. Portanto, isto tudo é muito complexo. E procuram a atividade física exatamente para não ganharem as formas e para não perderem aquela imagem que idealizaram. Isto é um quadro muito complexo, mas que eu tenho que falar nele. Tanto na obesidade como na anorexia e na bulimia, nas perturbações do comportamento alimentar, que vão de um extremo ao outro, há experiências mesmo muito interessantes. Há uma experiência, já tem muitos anos e já foi replicada muitas vezes, por exemplo, que uma mulher é exposta a um espelho e ela não consegue perceber se está magra demais ou gorda demais. Vou utilizar assim estamos aqui em informação.
Também há um estudo que fotografaram mulheres e depois, com Photoshop, puseram-na 3 patamares acima em termos de peso e 3 patamares abaixo em termos de peso. Fizeram isto com pessoas com anorexia, com bulimia e também com peso acima da média. Dificilmente, e até nós, se calhar se nós também fôssemos fazer isso, depois misturavam as imagens, iam mostrando e pediam à pessoa para identificar qual era a imagem real. A maior parte das pessoas não acerta com a imagem real. Agora imaginem como uma gravidez. Por isso é que vamos apanhando mulheres. Já viste, tenho uma barriga tão grande e até ficam assim para a frente, não é? E nós olhamos, mas é grande? Acho que não, que eu nem noto que tu estás. Há outras que quase que se encolhem e nós dizemos, já estás com uma barriga tão grande. Estou, olha, nem noto nada. Portanto, a vivência corporal é diferente. E vocês têm que estar muito sensíveis a isto, porque isto também vos dá sinais da forma como a mulher está a vivenciar esta crise, este crescimento abrupto que vai sentir no seu próprio corpo. O querer fazer de forma muito revigorante porque não quer engordar, não quer. Portanto, tudo isto vai ser importante até para vos dar sinais, que já vamos cruzar com as etapas psicológicas, está bem? Mais à frente. Depois todas as dimensões hormonais que depois se traduzem na instabilidade, nas rápidas também alterações, porque a parte hormonal também vai influenciar a nossa parte psicológica. Há grávidas que dizem, eu já não me conheço, eu tanto rio como estou a chorar. Eu lembro-me perfeitamente disso. Eu tanto choro como rio, eu já não sou eu. Há mulheres que detestam a gravidez, esta parte hormonal. Há mulheres que adoram. Eu, por exemplo, adorei estar grávida. Eu só dizia, eu quero é que se comprem estas hormonas. Onde é que se compram estas hormonas? Que eu adorei. Eu já fui mãe tarde, eu já fui mãe com quase 43 anos. Eu tenho um filho com 5 anos. Mas eu digo muitas vezes, eu queria tanto aquelas hormonas da gravidez, porque eu fui daqueles casos que adorei as hormonas da gravidez, mas percebo que há mulheres que não lidam bem com estas alterações. E depois este reajustamento rápido, em 9 meses nós temos que fazer um estágio muito rápido, 9 meses para ser mãe. Agora imaginem também os estágios, quando os estágios são de 6, 7 meses, quando nasce um bebê prematuro, em que não há a capacidade também psíquica para nos prepararmos para aquilo que supostamente deveriam ser 9 meses. Estão a ver todas as variáveis que aparecem aqui? Muitas. Portanto, esta questão de ela está grávida, já foi mãe, está quase a dar à luz. Portanto, a gravidez, segundo o conceito, eu chamo-lhe estágio, parece proporcionar à mulher uma oportunidade para ela conseguir se adaptar ao pós-parto. 9 meses permitem não só que o bebê se desenvolva, são precisas aquelas semanas para o bebê se formar, mas permite também, do ponto de vista psicológico, ensaiar cognitivamente, nós dizemos mesmo, ensaiar cognitivamente estes papéis, iniciar este processo de reestruturação de relações para acolher o novo elemento, para incorporar esta existência na minha vida. Eu dizia muitas vezes, e se eu não gostar do meu filho? E sou psicóloga desta área. E se eu não gostar do meu filho? E eu penso que se tivesse outro filho a seguir, dizia, eu não vou gostar tanto do próximo como gosto deste. Meu Deus, como é que isto vai ser? Mas eu dizia muito, mas como é que eu vou gostar do meu filho? Eu nem o conheço. Depois diziam, isto vai ser normal, isto vai ser. Mas eu sabia na teoria que isto não é automático. A maior parte das mulheres dizem, eu não me apaixonei pelo meu filho à primeira vista. Eu não sei se isto também vos vai surpreender. Até dizem que o pai se apaixona mais rapidamente pelo bebê recém-nascido do que a mãe. Porque a mãe olha para ele e diz, o quê? Não foi nada disto que eu idealizei, um ratinho enrugado. Eu lembro-me de ter dito assim, o meu filho. E eu já tinha isto tudo na teoria. Para vocês verem que isto da teoria é uma coisa, a parte profissional é uma coisa e a parte pessoal é outra. Mas eu olhei para o meu filho e eu já estava muito preparada nos 9 meses. E Isabel, tu já sabes, quando ele nascer, tu vais deixá-lo mais pequeno do que ele é. Ele vai ser enrugado, vai ter outra cor. E realmente olhei para ele e senti isso tudo.
Mas eu acho que como me preparei tanto, também podia ter dado para não é? Nós psicólogos, como às vezes nos preparamos tanto, às vezes pode correr mal. Por acaso, eu acho que o ter-me preparado fez logo, ai filha, és tão lindo. Eu já sei que tu és isto tudo, mas és muito bonito. Apaixonei-me mais rápido do que pensava, mas estava preparada para, no primeiro mês, não me apaixonar perdidamente pelo meu filho. E isto é tão importante dizer isto às mulheres que nós acompanhamos. Está tudo certo. Está tudo certo. Não é expectável que tu vás amar perdidamente o teu filho, por mais que até tenhas desejado esta gravidez. O bebê imaginário nem sempre corresponde àquele bebê recém-nascido. O bebê imaginário tem sempre mais meses do que realmente tem. Até às vezes tem caracóis e é louro e de olhos azuis. E o nosso filho não vai ser nada daquilo. Portanto, é tão bom termos alguém que está a trabalhar connosco, que até nos está a treinar, que diz, opá, está tudo certo, é normal essas dúvidas, é normal estar ansiosa, é normal. Ninguém é a mãe perfeita. E uma frase que vocês podem dizer é, tu só tens que ser uma mãe suficientemente boa. Ninguém espera mais do que isto. É só suficientemente boa. Já viram a tranquilidade que é dizer isto a uma mãe? Eu estava super tranquila nesse aspecto. Epá, é só suficiente, não tem que ser nem boa, nem muito boa, nem excelente, só tem que ser suficiente. E isto faz toda a diferença. Quando nós temos estas ferramentas, não estamos a pensar no que as outras pessoas vão pensar. E vamos até dizer à família: eu não quero amamentar, eu não quero visitas cá em casa, está tudo certo. Temos é que empoderar estas mulheres e dizer é normal. Tu precisas deste tempo para ti. Tu é que vais saber o que é melhor para ti. E às vezes elas não têm coragem nem para falar nisto com o marido, nem para falar nisto com a mãe, nem com a sogra, nem com a melhor amiga, e às vezes com uma pessoa que se calhar é uma pessoa estranha, mas com quem nós vamos também estabelecer uma relação, às vezes é mais fácil verbalizar convosco. Então nós temos que ter muito esta elasticidade de perceber o que é que está aqui e o que está aqui é uma grande baralhação com tudo isto que eu falei, hormonal, tudo, o corpo. Portanto, tudo isto na gravidez, todas estas confusões e angústias é aquilo que vai fazer com que a mulher se ligue efetivamente também àquele bebê. Depois vamos ter que fazer uma pausa, mas vamos aqui primeiro então à maternidade. A maternidade já não tem um início e um fim como a gravidez. Está bem? A maternidade pode vir, como a colega disse bem, Filipa, não é? Desde os 3, 4 anos. Ou pode vir desde que se projetou esta gravidez. Ou, se quiserem, pronto, a partir do momento que houve a concepção. Não há um início. Não há um início. Por isso é que nós dizemos que é uma atividade multidimensional, é muito mais difícil de precisar e de conceptualizar. Sabemos é que é um processo que vai influenciar e vai ser influenciada por questões sociohistóricas, cultura, mas que no fundo esperamos que se traduza num projeto a longo prazo. Portanto, não conseguimos ver o início, mas conseguimos perceber que se vai perpetuar, que normalmente se perpetua pronto, ao longo da vida, com as suas mudanças, porque vamos passando por vários processos, por várias tarefas. E mais importante, que mais do que se deseja ter um filho, se deseja verdadeiramente ser mãe. Porque a maternidade é sinal que o projeto se vai cumprir. O projeto de maternidade, respondendo ali à questão da colega, como é que alguém engravida e depois vai fazer, se o corpo quer, como é que depois ela vai fazer a interrupção da gravidez? Porque o projeto vai ter que se cumprir. O projeto elaborou-se. Portanto, mais do que se desejar ter um filho, verdadeiramente tem que se desejar ser mãe, que é diferente. Está bem? Vamos fazer aqui a nossa pausa. Portanto, só antes de irmos para intervalo, perceber então que aqui vamos ter muitas dimensões e, obviamente, aqui a própria estrutura da mulher, as próprias vivências, o meio onde ela está inserido, sociocultural. Depois outras variáveis mais críticas, como vivências infantis traumáticas, a própria existência já de depressão materna, violência doméstica, consumos, dependências,
a própria gravidez na adolescência, uma gravidez tardia, tudo isso são fatores que ainda podem potenciar mais esta crise e estas alterações físicas e psicológicas e sociais que sejam mais acentuadas. Está bem? Costumam fazer pausa de quanto tempo? 15. Então voltamos às 5 para as 11? Certo. Então até já.